Lá, vamos começar então. Bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Lucas Maciel, eu sou psicanalista, sou formado em psicologia, sou formado em letras, mestre também nessa área. Estudei sobre discurso, análise do discurso, os movimentos de enunciação, enunciado, aquele povo todo que o Lacan gosta de estudar, né? E escrevo algumas coisas. Tem um livro publicado, mas tem algumas coisas, uns poemas, talvez eu publique. Eu nunca acho que tá bom, nunca acho que é um poema, assim, para chegar no Manuel de Barros, numa Clarice, eu acho que talvez teria que nascer de novo, né? Mas não sei. Vou postando algumas coisas no Instagram, alguns falam, publica, tal, mas também não é algo muito acessível, né, gente? Vamos combinar que não é fácil. Mas a gente vai tentando, né? E isso aqui você já sabe, né? Não tem um significante que nos defina. Então, dizer que é professor psicanalista, a gente vai fazendo. Amanhã a gente nunca sabe o que vai fazer. Vamos lá, então. Para a gente começar a esquentar o básico, né? Quem já fez algum curso comigo, eu já falei disso, mas é como eu disse, quanto mais a gente repete, mais a gente ouve, melhor. Então, assim, primeiro a gente precisa diferenciar que o inconsciente freudiano é um e o inconsciente lacaniano é outro. Ah, Lucas, mas ele usa o mesmo termo, inconsciente. Sim, o Freud também usa o mesmo termo que os conterrâneos dele estavam usando antes do projeto. Inconsciente já estava lá, um monte de gente estava falando. Consciente, subconsciente, consciente, né? Mas o Lacan, ele acrescenta muita coisa nesse conceito, ele agrega muita coisa, principalmente no seminário 11, este daqui, que é desse seminário que ele vai falar sobre alienação e separação, tá? Ele vai falar especificamente, ó, nos capítulos 16 e 17. Capítulo 16 e 17, seminário 11, ele vai falar do movimento de alienação, separação, né? Vai falar um pouco dessa seara que é essa junção do sujeito aí com essa função materna. E aí, o que a gente tem? Com o Freud, vocês já devem estar cansados de ver, né? O inconsciente, ele estava lá em algum lugar. O Freud queria achar um lugar no cérebro onde o inconsciente estaria. Era isso, ele era neurologista, ele vinha da biologia, do Darwin, evolucionista, né? Então, aquilo precisa escapar à censura, tem uma barreira ali que censura as coisas, né? E tem algo que foi reprimido, tem algo que está recalcado. Então, há o inconsciente do analisando, tem o inconsciente do analista, e vai ter essa comunicação do meu inconsciente com o inconsciente do meu analisando. Então, quando eu tenho uma contratransferência, porque algo do meu inconsciente se conectou com o inconsciente dele. Aí esse algo do meu inconsciente eu tenho que tratar na minha análise. Isso é Freud, mas o Freud vai dizer que é bom que se faça análise de tempos em tempos. Ele não coloca que tem que ser sempre, que tem que ser 24 horas todos os anos, e ele nem põe isso como uma regra, né? Porque o que é uma técnica? Uma técnica é algo que é pautado por uma teoria, se justifica na teoria. Uma regra, não. Né? Papai e mamãe, lembrem de papai e mamãe. A mãe diz que não é para comer no sofá. Qual que é a justificativa teórica para não comer no sofá? Ela pode dizer que é formiga, tal, mas não tem, é porque ela quis. Ou, por exemplo, comer na mesa não pode pôr o cotovelo aqui. Por quê? Não tem nenhuma justificativa teórica. Nada na ciência que justifique. Porque alguém quis. Né? Assim como as regras da IPA, né? A sessão tem que ter 50 minutos, você tem que fazer análise de data tal, tal e tal. O Lacan quebra com tudo isso. Porque isso é regra, isso é padrão. Alguém quis assim, Deus criou o mundo e vamos lá. Né? O Lacan já é um pouco diferente. Né? O inconsciente é um só tem um. Ele não fica andando com a gente na rua, né? Ele é dialetizado. Ele vai dizer que é uma topologia de superfície. Eu vou trazer aqui para vocês uma imagenzinha do touro, mas a topologia, quando a gente coloca em imagem, ela vira 3D. E a topologia ela é 2D. O que é isso? São duas dimensões. Né? Eu tenho o dentro e fora ao mesmo tempo, que é a banda de Möbius. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Da banda de Möbius, aquela da formiguinha. Deixa eu ver se eu tenho essa aqui, ó. Capa do Seminário da Angústia, ó. Vocês já devem ter visto, né? A formiguinha começa a andar aqui por fora, de repente ela está dentro, de repente ela está fora, de repente ela está dentro. Então, se para Freud eu tenho um mundo externo e um mundo interno, para o Lacan, tudo isso é a mesma coisa. Por isso que quando a gente fala da formação psicanalítica com Lacan, análise, supervisão, estudo teórico, grupo, é tudo, não tem um mais importante do que o outro.
Não dá para dizer que isso é mais imprescindível do que aquilo, tá? Então, no Freud, é tridimensional porque nós temos o ser biopsicossocial. Ele é um corpo biológico, tem uma psicologia, uma mente, e ele é social. Né? Para o Lacan, não, é bidimensional. Por quê? Sujeito, grande outro, né? Inconsciente e o restante da nossa vida. São apenas duas faces, mas são duas faces da mesma moeda. Né? Uma moeda tem cara e coroa, mas ela continua sendo uma moeda. Não tem, não interessa que lado que você entrega para alguém. É mais ou menos assim o inconsciente lacaniano. E é isso que só vai surgir dentro da sessão de análise, tá? É um saber não sabido e é um analista que vai fazer uma nova leitura desse dito. Tá? Então, inconsciente é isso que vai acontecer ali na sessão. Tá na rua andando, trocou pai por pau, trocou o nome da mãe pelo da amante da mulher, não é nada. Agora, se ele traz isso para a sessão de análise, aí a gente pode fazer alguma coisa com isso. Ao mesmo tempo, se ele comete um ato falho ali na sessão e você pontua e ele fala que não é, ok, não é. Não é inconsciente. Já com Freud, não. Com Freud, a gente cata a pessoa pelo laço. Ah, falou que não era mãe é porque era mãe. Mas se falar que era mãe, também era mãe. Sabe aquele texto da negativa do Freud, né? Que a pessoa chega dizendo, então, eu sonhei com uma pessoa, não era minha mãe. O Freud vai dizer, era. Porque o Freud está naquela coisa do cérebro, que o cérebro é assim, né, gente? Se eu disser, clássico, não pense na cor vermelha. Né? Aquilo que os pacientes às vezes chegam querendo se controlar, né? Eu não quero me masturbar, eu não quero trair, eu não quero comer mais pão. A nossa mente entende quero, quero. Você tem que estar lembrando o tempo todo daquilo. Eu sempre digo que, às vezes eu brigo com alguém, brigo assim, dá um desentendimento e eu esqueço. Eu não tenho essa. Para mim é perca de tempo, mas eu não tenho essa habilidade de ficar lembrando que eu tenho que ficar de mal daquela pessoa. Primeiro, que eu acho meio infantil, e segundo, que é um espaço que eu preciso desocupar da minha mente. Né? Então, se não gostou, fala, a gente entra num acordo, e às vezes você nunca vai gostar da forma como eu falo, sei lá, da sua mãe. Então, vou falar de outra coisa. Vamos se relacionar com a parte minha, não precisa se relacionar com o todo. Né? A gente não é um combo do Burger King, que é aquela maravilha. Não, não é tudo isso. Então, o inconsciente, o que a gente tem com Lacan? O inconsciente ele é escutado, ele não é dito. Isso pode parecer paradoxal. Né? É só aquilo que é escutado por um analista e que vai ser levado à categoria significante, ou que vai sofrer uma pontuação, um corte, uma torção, uma interpretação, que vai ser inconsciente. Quem decide o que é inconsciente ou inconsciente é analista e analisando. Veja bem, o analisando pode dizer, isso não é um ato falho, acabou. Né? Mas o analista é que vai ter que fazer ali as suas apostas. Porque às vezes até o analisando chega dizendo que cometeu um ato falho, que teve um sonho X, Y, Z, e não tem nada ali. Só tem o quê, às vezes? Imaginário. Né, que é sentido. Ele já chega para a gente com a coisa pronta. Ah, esse sonho significa isso, isso e isso. E qual vai ser a pontuação do analista, às vezes? Nossa, mas toda vez você me chega com o negócio pronto, né? Perfeitinho, assim, sem nenhuma falha. Vamos falar sobre isso? Aí pode estar o inconsciente. Então, veja como é que é diferente a técnica, né? Com Freud, você vai ficar nesse sonho. Vamos falar mais desse sonho. Fale mais sobre isso. E na neurose, a gente vai ver que se você ficar muito, fale mais sobre isso, não acaba nunca. Às vezes é uma neurose obsessiva, aliás, independe, às vezes é uma histeria que fala pouco, quando é histeria que fala pouquíssimo, eu acho que é pior ainda, que até o negócio histericizar demora mais. Mas assim, se você for ficar nessa de fale mais sobre isso, tem coisa que só dá no imaginário. Aí o simbólico é o campo do deslize, do equívoco, do ato falho, do lapso, né? Já na psicose, não. Na psicose vamos falar mais sobre isso? Vou colocar um imaginário aqui, vou explicar para você, olha, não pode riscar o carro das pessoas na rua. Ah, por quê? Você pode ser preso, né? Então, a gente vai inflando esse imaginário. Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, porque ele vai ficar fazendo barulhinhos. Eu não gosto. Ok. Vamos voltar. Peraí. Ai, Jesus. Uhum. Deixa eu compartilhar de novo, que saiu aqui. Ok, estão vendo novamente o slide, né? Tá.
Bom, então só é inconsciente se houver intervenção do analista, certo? Do contrário, a priori nada é inconsciente, porque senão a gente acha que é inconsciente tudo aquilo que a pessoa não sabe, que a pessoa esqueceu, e às vezes é só uma lembrança mesmo. O inconsciente está na superfície. E eu sempre falo esse exemplo, para mim é mais fácil. Pensa a superfície não como assim a superfície de um livro, que o inconsciente está aqui em cima, mas a superfície da água. A superfície da água, ela existe? Não. Você pegou ali, você toca na água, saiu, está na atmosfera, mas não tem assim uma super diferença, né? Então, o inconsciente é isso. Vamos dizer que o que é mais consciente está na atmosfera, tem umas coisas que a gente nunca vai saber que está embaixo d'água. O inconsciente não é isso que está embaixo d'água. Para o Freud é, né? A ponta do iceberg é o consciente, o inconsciente está embaixo, lembra? Para o Lacan, a gente pega essa metáfora do iceberg e fala o quê? Não, isso aqui é o consciente, isso aqui é um troço que a gente não sabe o que é, o inconsciente é isso que está na superfície. É isso aqui. Né? Porque pensa, se o Freud diz que quando cala a boca, falam-se a ponta dos dedos, epa, esse inconsciente não está lá, assim, super reprimidaço. Não, ele está na ponta dos dedos, está na ponta da língua. Né? A pessoa está falando daquilo ali. Então, o analista, com seu ato, né, vai aí produzir esse inconsciente. E o Lacan vai dizer que o inconsciente é o discurso do outro, e durante esse curso a gente vai entender mais o que significa algumas das significações dessa frase, né? É o discurso do outro e é estruturado como uma linguagem, né? Porque o Deleuze vai dizer que só aquilo que tem linguagem tem estrutura, porque a linguagem, ela que faz o homem. Às vezes a gente diz, o homem cria a linguagem, certo? Só que quando o homem criou a linguagem vai dizer, você é um homem. E a partir daí que ele se torna um homem. Essa palavra, entendeu? Esse significante não existia antes da linguagem. Ele era um troço ali, um coiso, um pedaço de carne, como diz Lacan. E até para dizer pedaço de carne eu preciso da linguagem. Então, olha só, é a linguagem que cria o homem e não o contrário. Né? Então, por isso que ele é... E depois o Lacan vai expandir essa frase e vai dizer que o inconsciente é estruturado. Ponto. Não precisa dizer. Tudo que é estruturado é porque tem uma linguagem. Por exemplo, um computador, né? A linguagem dos bits, dos bytes, 0 e 1, é uma estrutura. Por quê? Porque é uma linguagem. Ponto. Um carro, a mecânica de um carro é uma estrutura porque tem uma linguagem ali de alguma coisa, os vasos comunicantes se comunicam, levam gasolina para não sei. Tem um tipo de linguagem, ele tem a linguagem das máquinas. Né? Então, eu acho que é algo que vai se esclarecendo ao longo do curso, essa questão principalmente do inconsciente ser o discurso do outro. E aí a gente já começa em alguns conceitos básicos. Grande outro, pequeno outro e A. O grande outro e o azão, ele acaba se confundindo muito, tá? Muitos psicanalistas vão tratar como se fosse a mesma coisa, mas o Lacan vai apontando algumas diferenças, né? Primeiro a gente achou que era só a tradução, mas quando o pessoal do Recife começou a traduzir direto do francês, foi vendo que tinha homofonias e que tinha diferença entre o grande outro e o azão. Então não são exatamente a mesma coisa, mas se vocês acharem por aí dizendo que não faz tanta diferença, né? Mas eu acho importante vocês saberem que pode haver uma diferença. Então, no futuro, se vocês se depararem com algo assim, você fala, não tô tão doida assim, né? Porque um pouco de loucura todo mundo tem, né, gente? Para estudar psicanálise, para poder seguir nessa missão quase impossível, às vezes, que é uma profissão, mas não é um trabalho, mas não é, né? É um fazer, mas não é um monte de coisa e não é. O outro minúsculo, eu acho que vocês estão cansados de ouvir, né? Que é a outra idade, é outra pessoa em si, é os meus semelhantes, vocês aqui, pequenos outros, né? Só que, a partir do momento, eu, por exemplo, sou um pequeno outro para vocês. Mas a partir do momento que vocês supõem algo sobre mim, eu posso ocupar esse lugar de grande outro. Aqui, por exemplo, eu estou dando um curso para vocês. Então, eu posso ocupar na cadeia aí de vocês de significantes esse lugar de um grande outro que sabe. Porque o grande outro é um lugar, não é uma pessoa, tá? Não confunda, é um lugar de onde eu suponho saber. Mas o que acontece? Esse lugar, ele precisa de um representante, que vai ser histórico. Então,
a mãe ou a figura materna cuidadora vai entrar nesse lugar, né, que a gente chama de outro histórico e encarnado. Então, por isso que fala assim, a mãe é um grande outro. É encarnado, ela não é. Ela ocupa essa posição. Por quê? O bebê está ali, é um serzinho com um monte de necessidades, né? Essa mãe representa tudo para ele. Então, ela sabe de tudo, ela é poderosa, ela é onisciente, onipresente, onipotente. Ela é um Deus, né? A mãe, ela é quase a junção do grande outro com a Azão, tá? Que é Deus. Deus é essa junção. Ele é tudo. Ele é a ordem simbólica, ele que dá os nomes, não é? Biblicamente falando, não é ele que dá o nome, homem, mulher, não sei o quê. É tudo ali, né? Então a mãe é isso para a criança também. Mas é um lugar e é importante marcar isso, tá? Que vai ser ocupado, por exemplo, pelo social, que a gente fala, a sociedade me cobra. Tem gente que fala isso, né? Então vai ser também esse lugar do grande outro. E se vocês acharem, né, esse histórico encarnado, quem vai falar de encarnado é mais o Alfredo Eldenstein, né, que faz estudos com o pessoal da Paula. Eu tenho gostado bastante dos estudos deles, porque é uma psicanálise argentina e eu acho que é mais latina. A Argentina, para mim, tem muito mais a ver com o Brasil do que a França, né? Então, sair da gola rolê, do psicanalista muito rico, né? Eu já fui em espaços assim e vi que não era para mim, né? Então, eu acho que é um pessoal mais pé no chão. Mas todo lugar que tem grupo, gente, dá seus BO. Tá? Acontece. E o grande outro, o que ele constitui? O que ele é? É um ponto de vista a partir do qual o mundo todo vai ganhar um sentido, né? Para esse sujeito, né? Ele é como se fosse um sistema de pensamento. Graças a esse sistema de pensamento, o sujeito pode compreender a realidade. Então, a gente compreende a nossa realidade, não é com o que a gente forjou sozinho na nossa vida. É com esse olhar de todos esses outros pequenininhos que ocuparam, que encarnaram esse lugar de grande outro. Né? Como assim? Estou andando na rua e vejo uma moça, um rapaz, uma moça, sei lá, não sei dizer nem o que é. Uma bolsa com não sei o quê. Né? Se esses grandes outros me disseram que isso é errado, isso é puta, isso é prostituta, é uma profissão não sei o quê, não sei o quê, eu vou ter um olhar sobre essa realidade. Dependendo se eu tiver uma religião, eu vou ficar com dó. Ai, que dó dessa mulher, porque Jesus, Maria Madalena, blá, blá, blá. Ou o oposto disso. Vocês entendem? Então, o processo de uma análise vai ser um processo de separação desse sujeito com esse grande outro. Né? Que é aquela coisa. Minha mãe queria que eu fosse médica. Mas é tudo que eu menos quero na minha vida. Então, eu vou ser tudo menos médica. Tá presa no desejo da mãe ainda. Mesmo não sendo médica. Ai, Lucas, mas como é que sai? Uma análise vai possibilitar que ela se desgarre disso, inclusive reconhecer que quer ser médica e que não tem problema nenhum, mas que mesmo ela sendo médica, a mamãe não vai ficar totalmente satisfeita. Mas ela não sendo médica, talvez ela continue grudada com a mãe. A mãe vai ficar o resto da vida falando: se você fosse médica, se você fosse médica. Isso é muito comum, né, nas relações mãe e filho, às vezes com o filho mais novo, né? Fica tudo aquilo que a mãe fala que é para não fazer, ele faz, para ficar nesse engalfinhamento, né? E o outro, o grande outro, né, é aquele que, como sujeito de fala, ele vai encarnar um lugar do qual o nosso sujeito ele vai receber sua própria mensagem de forma invertida. Vocês já devem ter ouvido falar bastante da mensagem invertida, né? Que o Lacan traz um exemplo, que é: tu és minha mãe. Quando a criança diz isso para a mãe dela, ela está dizendo o quê? Eu sou teu filho. Que aqui a gente tem o quê? Tu és minha mãe é o enunciado, é o que ele disse, mas existe uma enunciação, né? Algo de um dito que não está nem por trás. Vocês viram que está na superfície? Que é: sou teu filho. Então o paciente chega na clínica falando da mãe, da tia, da avó, do chefe. Aí você se pergunta assim: ah, mas ele não fala dele. E essa pergunta vem da onde? Da psicologia do ego e de Freud. A psicologia do Freud a psicanálise do Freud era uma psicanálise e uma psicologia do ego. A gente precisa aprender a aceitar isso. Não assim que isso seja totalmente ruim, mas porque o Freud não tinha o aparato para seguir além disso. O Freud chegou ali e tipo, gente, continuem. O que os psicanalistas fizeram na América, né? Eles chamam de América, né? Como se a gente não fosse americano também, nos Estados Unidos. Falaram: vamos parar por aqui, vamos fortalecer o ego, rebaixar, fortalecer o ego. E a psicanálise freudiana virou uma psicologia do ego.
Porque nasce, né? A psicanálise nasce como uma psicoterapia, né, gente? O Freud tem o texto que ele fala sobre a psicoterapia. E depois vai mudando alguma coisa. Mas eram as ferramentas que ele tem. Não é para a gente ficar também com ódio do Freud. Mas a gente precisa entender que tem essa diferença. Né? Existe essa diferença da psicanálise do que é uma psicologia do ego. Então, existe essa divisão entre o que o sujeito diz para a gente, mas aquilo que ele não diz. A gente, psicanalista, escuta aquilo que não foi dito. Então, ele vai dizer da mãe. Quando ele está dizendo da mãe, ele está dizendo, eu sou filho dela. Quando eu falo do meu marido, da minha mulher, eu estou dizendo, ela me ama, eu sou marido dela. A gente está sempre falando da gente. Aquela frase famosa, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. É esse o sentido dessa frase. Não é que eu estou entendendo que o Pedro é fofoqueiro. Não. Quando ele diz, o Paulo me bateu. O que ele está dizendo? Eu fiquei no lugar de apanhar do Paulo. Eu estou aqui em análise com vocês. Eu digo, é porque o meu chefe só pisa em mim. Meu chefe, meu chefe. Eu fico num lugar em que me permito ser pisado pelo meu chefe. Só que esse me permito, assim, não é aquela coisa de, é responsabilidade do sujeito. É inconsciente. Então não dá para eu responsabilizar. Só sair desse lugar. Para com isso. Você tá apanhando do marido, seu marido tá te batendo. Gente, se a mulher tivesse essa. Ela não precisaria pagar um psicanalista, né? Ela fala, nossa, me bateu, eu vou embora. Olha só, que coisa, eu estudei na escola. Não. Tem emoções inconscientes, tem coisas aí que a gente não controla. O eu não é senhor de sua própria casa, já diria o Freud. Então a gente precisa entender o que esses ditos estão falando sobre eles. Tá? E sempre observar nas frases se eles utilizam todos os complementos. Né? Às vezes o paciente está te dizendo ali, por exemplo, essa semana um paciente disse algo assim, porque eu nunca sou o suficiente, nunca sou o suficiente. Aí eu vi essa frase e pensei, está incompleta, né? Eu nunca sou o suficiente para quem? E ele, nossa, nunca pensei nisso. Falei, vamos ficar por aqui, né? A frase está incompleta. Tem alguma coisa ali. E a primeira vez que ele usa eu, é sempre os outros, né? Tem essa inversão, mas dessa vez o discurso não está tão invertido. Né? Então a gente vai fazendo essas. É sutil, né? E o que seria o asão? O a, né? É a ordem simbólica. O tesouro dos significantes, que o Lacan vai falar, vocês já devem ter ouvido. De onde vêm todos os significantes que tentam em vão dar nome para o sujeito, porque não tem um significante que defina a gente, né? Ambos, tanto o asão quanto o grande outro, eles representam para o sujeito uma dimensão onipotente, onipresente, onisciente. O que é isso? É completa, sem furos e sem nenhum tipo de falha. Só que, ao mesmo tempo, que é castrada e incompleta. Por isso que eu falei de Deus, né? Que Deus fica nesse lugar de toda a nominação, mesmo que você não seja religioso, é um exemplo bom para pensar. Mas, ao mesmo tempo, é um Deus que mandou um dilúvio, ou seja, é contraditório, está meio incompleto. É um Deus que não conseguiu fazer a humanidade que ele queria, então ele é castrado. Veja só, principalmente o neurótico, né? Porque o sujeito, a gente vai ter sujeito barrado na neurose. Na psicose, tem várias controvérsias. Mas a gente entende que não foi tão barrado assim, né? Porque o sujeito é barrado pela linguagem. A gente vai chegar nisso também. Psicanálise é assim, né? A gente vai, é sempre zigue-zague, a gente vai e volta. Mas essa figura desse Deus é o que a gente viu agora, por exemplo, acontecer no nosso país, que aconteceu na Alemanha e que acontece todo dia na nossa sociedade, tá, gente? Da gente colocar alguém nesse lugar de que sabe tudo, de que é detentor de toda a verdade, uma verdade sobre mim. É isso que o sujeito está querendo o tempo todo e que vem na clínica atrás disso. Ele quer que o sintoma dele tome o lugar de uma verdade. Né? E a gente vai em busca de desconstruir isso, que ele tem que ir em busca de um saber sobre essa verdade do desejo dele. Mas a gente chega lá. Então, o asão, qual que é a diferença? O asão é como se fosse uma garantia da verdade do que esse grande outro diz. É como se fosse assim, é como se o grande outro fosse um lugar e o asão é como se fosse assim o planeta Terra. Né? Por exemplo, um lugar, São Paulo. O que garante, né, que São Paulo é de verdade, uma cidade de verdade? Que ele está no planeta Terra. Então, é como se fosse isso. O asão é o planeta Terra, é a constituição geral de todas as coisas. E o grande outro são esses que vão se insurgindo,
que tem esse poder sobre a gente. Inclusive, na análise, o analisando vai nos colocar nesse lugar inicialmente. Lugar de sujeito suposto saber. A diferença é que o grande outro, ele sabe que o grande outro é castrado, mas ele não quer ver, ele quer tamponar os furos o tempo todo, né? E quem ocupa esse lugar acha que sabe. A mãe, ela acha que ela realmente sabe o que é melhor para o filho dela. E se ela não achar que sabe, aí ferrou, né, gente? Aí o que acontece? O que está acontecendo hoje, né? De ler 8.000 livros sobre como amamentar, fazer 8.000 cursos sobre como fazer a criança dormir. Não estou dizendo que isso é ruim, mas você entende, né? O próprio pessoa que está nesse lugar, ocupando esse lugar de grande outro, não sabe nada do que está fazendo, e às vezes passa essa angústia para a criança do tipo, eu não sei o que eu faço com você. Isso é terrível para uma criança, né? Ela precisa ter um mínimo de segurança. É diferente da gente. O analisando vai colocar a gente nesse lugar de grande outro, esse lugar de razão, para que a gente diga quem ele é. Eu sou depressivo mesmo, eu sou ansioso, e a gente vai o quê? Não vai responder desse lugar, porque a gente sabe que é um lugar suposto. O analista é um saber suposto. É só uma suposição. E o neurótico sabe disso o tempo todo, mas é aquela coisa, não sabe que sabe. Tipo, não me fala não que eu não quero saber. Que é muito dolorido ver essa falta no outro. Se eu vejo a falta no analista, eu vou ver a falta em mim mesmo. Vou ver a minha própria castração. E a gente vai ver isso no formato de desenhos, assim, no processo de alienação e separação. Acho que é bem bacana. Alguma dúvida sobre essa questão de grande outro, pequeno outro? Oi, Lucas. Oi? A Carol, desculpa, eu cheguei um pouco atrasada. Não sei Tranquilo. como vocês colocaram as regrinhas, mas me ficou nessa ideia de grande outro e azão, né? Se a gente poderia, de uma forma muito simplista, falar assim, por exemplo, sucesso, riqueza, para ter sucesso tem que ser rico, porque aí seria o azão, né? Tipo, uma verdade gigante do que é ser feliz, sucesso, etc. E aí o grande outro, não, porque eu tenho um tio que ganhou muito dinheiro na vida, e não sei se a gente pode falar de uma forma muito simplista, assim, mais ou menos, bem chulé. Mais ou menos isso, né? É como se fosse assim, tipo, é como se o Azão fosse a garagem do grande outro, de onde ele tira tudo, né? Mas o Azão fica mais um ponto de vista real. Então é difícil da gente dizer dele, que é o real lacaniano, né? Que não se diz. O grande Uhum. outro, ele é super imaginário, mas dá para simbolizar mais sobre ele, né? Ah, Mais nesse sentido. Tá? Mas perfeito. lá é o mundo da linguagem, né? E aí a linguagem ela não é uma pessoa, ela não tem como encarnar. E aí eu preciso de um grande outro que encarne esse lugar, né? Por isso que eu tenho essa. A gente vai ver no grafo também, acho que fica mais fácil. Obrigada. Nada. Ah, esqueci de falar também um aviso, né? Às vezes alguma pergunta eu não sei responder, ou se for uma pergunta que não tem muito a ver com o curso, não dá às vezes para responder aqui, né? Porque, sei lá, vamos falar sobre gozo. Eita, pega. Aí são vários cursos só sobre isso. Bom, então vamos lá no processo de alienação, né? Falei aqui do grafo, agora só para vocês verem, né? Deixa eu pegar aqui o caneta. O azão, tá vendo, ó? Né? É a linguagem, né? Então aqui nós temos um ser de necessidade que vai de encontro com a linguagem. Aqui estão todos os significantes do outro. Se é bonito, se é legal, se é perfeito, seu nome. Ele encontra aqui e daqui a gente sai um sujeito, né? E o que é esse S de A aqui? É o sintoma. Né? O sintoma é o que? Um significante, é S de significante, que vem desse lugar aqui, né? Desse grande outro que encarna esse lugar de um tesouro, de um sabe-tudo da linguagem. Né? É um dito que vem do outro. Né? E o sintoma é esse dito que vem do grande outro, de alguém muito importante. Espera aí um pouquinho. Para quem você quer enviar uma mensagem? Para ninguém. Ai, gente, eu não sei como é que tira esse negócio. Espera aí. 2 segundos. Chega. 2 segundos, começando agora. Saiu, pronto. Não, é palhaçada esse negócio. Entrou tipo um vírus aqui, o negócio está com vida própria. Mas voltando, né? Então, o sintoma é isso que eu faço para não seguir o meu desejo,
e ficar ancorado no desejo do outro, né? Então, aquela coisa, né? A minha mãe, na infância, dizia que um homem viril de verdade é um homem que trabalha pra caramba. Então, hoje eu sou uma pessoa que me mata no trabalho. Bem simplista, tá, gente? Estou sendo simplista. Para chegar nisso é tempão de análise, né? Então, é esse sintoma de fazer tudo, de não parar, de estar trabalhando o tempo todo, é burnout, é dor no corpo, é fibromialgia, não sei o quê. Esse sintoma responde a um suposto desejo de um outro. E às vezes ele vai conversar com a mãe no futuro, a mãe vai falar, eu falei isso? Olha só, né? Porque você entende que não é a mãe de carne e osso que falou. É ele colocando ela no lugar de um grande outro, de um representante de uma potência, que para ele teve tudo isso, ele fez esse sintoma. É esse sintoma que ele vai endereçar para o analista. Se ele ficar só falando de burnout, dor no corpo, não sei o quê, médico, psiquiatra, psicólogo, né? Aí uma grande diferença, né, da psicologia e da psicanálise, eu trabalho com esse sintoma. Mas a gente ainda vai falar bastante disso, acho que na parte de técnica também. Então, ó, como eu disse, há um ser de necessidade, né? Que vai se submeter a esses significantes do outro. Olha esse bracinho, olha essa perninha, olha essa bochecha, olha o pipi, olha não sei o quê, né? Cada cultura vai ter a sua forma de dizer dessa criança, que vem desse grande outro. E ele vai se alienar nesses significantes. Eu sou isso. Eu sou isso, né? Então, é um sujeito dividido pela linguagem, não tem jeito, né? Aquele que entra na linguagem, ele não goza. Aí já começa o problema do conceito de gozo do Lacan. Quem goza é esse grande outro. É um grande outro perfeito. Para gozar tem que ser completo. Eu não gozo porque eu estou no mundo da linguagem. Eu fui castrado, eu fui cortado. É impossível. Aqui, ó, enquanto eu sou um ser de necessidade, eu choro, a mãe traz leite, traz água. Eu não preciso nem falar. Se eu ficar quieto muito tempo, a mamãe vem. Eu não preciso falar. Como é que o neurótico chega pra gente às vezes? Não fala nada. Ele quer que a gente adivinhe. A gente pega uma bola de cristal ali, que a gente seja a mamãe, né? Mas, se não for uma psicose, porque a psicose vai ficar só nesse primeiro andar, né? Do grafo aqui, tentando fazer essa operação o tempo todo sem sucesso, a psicose vem até aqui, não consegue aceder, para cá não passa, para cá e não sobe no grafo. O que é subir no grafo? Aqui em cima vai ter outra parte, que é o analista que vai perguntar, né? O que você quer? De onde é que veio essa pergunta que você fez para o outro? Nos primórdios, né? O que esse outro quer de mim? Né? E quando esse que está vindo na análise começa a se perguntar o que esse outro quer dele, a gente sobe no grafo, a gente vai para a fantasia, fazer aquela coisa toda do grafo lá do Lacan. Né? Essa é a operação da análise. Isso aqui é o enunciado, é aquilo que eles estão dizendo para a gente, que é cheio de sentido, né? E aqui é a enunciação, que é esse discurso invertido. Né? Então aqui, a minha mãe faz isso, meu pai faz isso, meu chefe faz aquilo, meu chefe faz aquilo. Aqui eu me coloco numa posição de ser abusado pelo meu chefe, porque a resposta que eu dei para a pergunta que o outro quer de mim é que eu seja trabalhador, que eu não pare, que eu seja um homem viril. Vocês entendem? É isso que a análise vai buscar. Uma psicose a gente já não consegue porque não tem todo esse imaginário aqui tão grande, é bem fraco. Isso tudo aqui é bem frágil para chegar nessas construções, né? Mas a gente, quando for falar mais da parte de diagnóstico, a gente consegue falar um pouco mais disso também. Deixa eu só tirar isso aqui. E o grafo, assim, é só uma ideia, uma visão geral, tá, gente? Pra vocês estudarem mais o grafo, tem que, né, ir no Lacan, tem aquele livro Esquemas e Grafos do Lacan, tem um que é só sobre o grafo do desejo, mas eu gosto de trazer o grafo para mostrar, sim, que não é impossível, que não é uma coisa tão difícil, né? Eu tenho um ser de necessidade, ele é atravessado pela linguagem, e a partir daí ele está alienado a um outro, ou seja, aos desejos que vêm desse outro, que esse outro diz, esse outro que fala quem ele é. Por isso que é importante os pais, né, falarem para o filho, para os filhos, os seus desejos. Uma família muito quieta dá muito BO. Tem que falar. Ah, eu gostaria que você fosse médico, que você fosse engenheiro, que você vestisse melhor, você não se veste bem, você não sabe tomar banho. É muito importante que os pais falem isso. É muito importante. Porque você tem dois filhos, os pais tratam da mesma forma, cada um vai para um canto. Um vai entender uma coisa, outro vai entender outra. Agora, você tem dois filhos e ninguém fala nada, que quando ninguém fala nada, o que a mãe subentende? Que o filho adivinha o que ela quer e ela adivinha o que o filho quer. A gente está muito próximo de uma psicose. A criança nem precisa falar, porque a mãe já sabe. Né? Ou de uma neurose bem regredida, né?
Só tirar isso aqui. Bom, e aí o que acontece? Nesse processo de alienação, né? O ser desse serzinho de necessidade não pode ser totalmente recoberto. A mãe não tem como voltar para a barriga, né? Recobrir todas as faltas, vai faltar alguma coisa, né? Ele não é totalmente aplacado por esse sentido que o outro dá. Falta alguma coisa. Quando a mãe diz, você é meu bebê, você é bonito, você tem um bracinho, isso, um pipiu, isso não resolve o problema dele, né? Só que, por quê? Porque na neurose a alienação ela não é completa, porque esse grande outro ele se ausenta, ele falta. Essa mãe vai sair para trabalhar, para transar, para ter outro filho, para ir no banheiro, né? Na psicose a gente já vai ter um outro com consistência máxima. Ou seja, esse ser de necessidade sente que essa mãe está sempre ali, né? Está sempre ali, está perseguindo, está o tempo todo ali. Tem sempre alguém com essa criança. Essa mãe não abandona essa criança de forma alguma. Mas não é porque ela realmente não fez, a criança sente dessa forma. Tá? Tem a ver também com o que ela sente. Por isso, esse serzinho de necessidade vai ser sempre falta ser, né? Mas agora é um ser em potencial. Então, aqui, ó, quando eu tenho um ser de necessidade, se ninguém der mamar, ele morre, né? Alguém precisa fazer tudo isso, ele entra na linguagem, se aliena com o outro, fica a vida inteira sem saber o que ele é, o que ele quer, quais são os... Aqueles chegam na clínica, né? Qual é o meu verdadeiro desejo? Eu não sei se é a minha mãe que queria ou se era eu que queria, mas isso é melhor do que nada, porque ali você tem um ser em potencial. Se houver uma operação analítica, às vezes da vida, a coisa muda, né? E para que possa existir, ele tem que se sujeitar à linguagem, não tem jeito. O Lacan vai dizer para a gente que é uma escolha forçada, né? O neurótico vai fazer o quê? Ele vai aceitar que o pai vai privar a mãe de fazer um com ele. Não é isso, Édipo? Né? E é o que a gente chama de nome do pai. Né? O nome do pai é essa instância. Pode ser um trabalho, pode ser uma doença da mãe. É quando a mãe falta. Né? Essa instância ela vai aparecer. O neurótico entende, ele aceita isso, mas aí cada um, neurótico, obsessivo ou histérico, vai fazer uns jogos para fingir que não viu. Né? Para pôr um véu, que é a fantasia. Que é muito difícil. Né? Porque se essa mãe é castrada, eu também sou. Ela não se completa comigo, nem eu com ela. Então, para que eu vou viver? Que é o drama de muitos que chegam com a questão do suicídio, né? Isso está meio embolado, assim. Eles ficaram quase que presos num édipo, vamos dizer assim, nesse processo de alienação muito grande, né? E de não querer desalienar, mas também de não achar que a alienação sustenta alguma coisa, né? E fica ali num limbo, não tem nenhum direcionamento para a vida. Isso é muito comum, porque o processo de alienação e separação dura a vida toda, tá, gente? A gente não se separa na infância da mãe. Quem dera, né? Quer dizer, não sei se seria tão bom. A gente recebe crianças de 50 anos, né? Ou uma que eu recebi esse dia de 30, quase 30, que, porque eu tenho que cuidar da minha mãe na velhice, a mãe dela tá com 48. Velhice? Velhice de quem? A sua? Porque você tá com 30. Você tá me dizendo que quer ter filho e que relógio biológico, toda aquela coisa que acho que as mulheres sabem melhor, né? Não sei o quê, eu já tô com 30, até eu casar, até eu namorar, até não sei o quê, até ter um filho, enfim. E realmente, né? Infelizmente, a biologia ainda tem aí a Cláudia Raia para provar o contrário, mas a Cláudia Raia tem muito dinheiro. Quem não tem, né? Sofre. O ser de necessidade, então, vai ceder lugar a um significante que vai recalcar o sujeito. Como assim? Nós tínhamos o ser de necessidade, lembra aquele delta lá, esse delta aqui do grafo? Né? Isso aqui está embaixo. Sempre que a gente tem uma barra no Lacan, significa que o que está embaixo da barra não é conhecido, tá? É como se estivesse recalcado mesmo. Nós temos um grande outro que vai encobrir esse ser de necessidade. Outro materno, que pode ser de qualquer sexo, tá, gente? Pode ser um pai, pode ser um homem, pode ser uma avó, um tio, não tem problema. E a gente passa dessa operação para uma operação em que eu entrei na linguagem e eu viro um sujeito. Só que isso que eu sou enquanto sujeito fica recalcado, fica escondido por trás de um significante. Como assim? Por exemplo, o nome próprio. Isso aqui é uma substituição, tá? Meu nome próprio. Por exemplo, Lucas. Lucas é algo que eu sei sobre mim, que meus pais me disseram, mas tem algo sobre o meu sujeito que está embaixo da barra, que não tem como eu saber. Não tem como nomear. Lucas não é o sujeito. Lucas é a pessoa que anda, que vai na rua, né? E a gente crê muito no nosso nome, mas de forma alguma vai ser algo que nos defina, tá? Então, não é algo que nos define, assim como quando eles chegam dizendo assim, é ansiedade, né? Essa ansiedade também não vai definir nada sobre esse que está nos falando. É uma tentativa
tá? De colocar um significante que encubra esse sujeito que foi barrado. Tá? Ou seja, essa impossibilidade que a gente nasce com ela. Entrou na linguagem, não está indefinido, não tem como, não vai ter um objeto que me satisfaça totalmente, não vou ficar mais completo, não tem jeito. No seminário 11, o Lacan vai ser bem didático, acredito eu, e ele vai falar da boa sua vida. Vocês já ouviram falar disso, né? Não sei se vocês já ouviram, tá? Mas, enfim, vamos imaginar, né, que aqui a gente tem o sujeitinho lá e aqui a gente tem o outro, grande outro, que ainda é representado como azão, que fica nesse lugar, né? A boa sua vida, ele vai dizer que a gente precisa fazer uma escolha. Sei lá, você está andando na rua, chega um ladrão e fala, boa sua vida. Basicamente, né? No caso do sujeito, Lacan fala, né, que se ele fica com a bolsa, o que acontece se ele ficar com a bolsa? O ladrão vai fazer o quê, gente? Vai tirar sua vida. Ou seja, você perde os dois, não é verdade? E se você prefere ficar com a vida, você fica com a vida, mas sem a bolsa, certo? Então, Lacan vai dizer que se escolhe ficar com a bolsa, ou seja, perde a vida, vai ficar sem o sentido. Porque o que eu tenho? Do lado da bolsa, eu tenho isso aqui, ó. O ser, que seria o sujeito, aquilo que me define, o meu ser, a minha definição existencial, é isso. E do lado aqui da vida, eu tenho o que me dá sentido, o que me encaminha, o que me mostra o caminho, me mostra a direção, me dá uma madeira, me permite sobreviver, né? Para poder ficar com a vida, o que o sujeito faz? Cancela o seu ser. Então, por isso que a gente nunca sabe quem a gente é. O obsessivo vai achar que ele é o falo, mas... né? E na histeria, não sei, será que eu sou homem, sou mulher, sou criança, sou adulto? O que eu sou, né, na vida? Qual que é a minha identidade? Será que eu sou borderline? É mais ou menos isso. Então, se escolheu ser, ou seja, ficou com a bolsa, vai perder a vida. Vai ficar sem sentido, vai ficar sem os dois, né? Então, não tem jeito. Se eu escolho muito esse meu ser, eu perco esse outro aqui, eu não vou ser amamentado, eu não vou sobreviver. Não tem como, né? Ou seja, para a gente poder ficar vivo, a gente precisa perder uma parte, né? Escolhendo o sentido, né? Isso que nos dá uma direção, esse grande outro. A gente fica do lado da vida, mas o Lacan vai dizer que é uma vida decepada, tá? Porque perde o seu ser e se assujeita no outro. A partir do momento que eu perdi meu ser, eu vou ficar agarradinho aqui com o outro. E vou ficar o resto da vida tentando saber quem eu sou no desejo desse outro. No caso da histeria, é muito comum. Quem eu sou no desejo desse outro? A neurose obsessiva também, mas eles fingem que já sabem, né? A gente vai falar mais disso depois. E lembrando que quando a gente fala assim, obsessivo assim, histérico assim, um diagnóstico não se faz ticando as coisas, tá, gente? A gente precisa toda uma gama, entender mesmo como é que é essa macroestrutura. E o Lacan vai dizer que dá para trocar a bolsa pela liberdade. Se a gente trocar aqui, liberdade, acho que fica mais fácil, né? Se a pessoa escolher só a liberdade, ela perde a vida, né? Mas pode ser a liberdade de morrer, o Lacan vai dizer, de tirar a própria vida. Que assim como o Freud, ele também decide tirar a própria vida. Não sei se vocês sabem, né? Os dois têm câncer e os dois fazem a mesma coisa. Tomam, acho que é uma injeção letal. Eles tiram a própria vida. Pedem para alguém fazer isso, né? Mas, se o sujeito escolhe a sua vida, o que ele perde? A liberdade, que é o que a gente tem na neurose. A gente perde essa liberdade de escolher totalmente tomar as minhas decisões, porque para eu tomar as minhas decisões sem um grande outro, eu preciso saber quem eu sou. Só que como eu sou um ser de necessidade, eu não sei nem andar nem falar, eu preciso do outro. Não tem jeito. Porque se eu ficar no ser, eu não entro na linguagem, né? Se eu não entrar na linguagem, eu não falo. E aqui está a questão da psicose, né? Que não entra numa linguagem muito inteligível assim. Mas psicose dá um outro curso só sobre isso, porque é bastante denso, né? Tem muitas coisas, muitas divergências dentro do nosso próprio campo, o que eu acho que não é ruim. E aí a gente tem o quê? Da alienação, que é esse processo, essa junção, né? Eu preciso ficar junto com outra durante um tempo, mas eu vou ter que me separar disso. A gente tem o processo de separação. O que é a separação? Depois a gente vai juntar as duas para ver, mas é a primeira operação de divisão do sujeito. Tá? Então, estando lá no campo do grande outro, ele vai se deparar com o desejo desse grande outro, ou seja, a esse grande outro, vamos colocar aqui um outro encarnado, a mãe. A minha mãe, que está encarnando esse lugar de um grande outro, falta alguma coisa para ela.
eu vou me identificar com isso que falta para ela, e isso que vai fundar o meu desejo. Eu quero ocupar o lugar do objeto que falta para o grande outro. Que aí vem a pergunta do que foi, que é lá do gráfico do desejo. O que essa mulher quer de mim? O que eu preciso ter ou o que eu preciso ser para que ela fique aqui atendendo todas as minhas necessidades? Só que não é só isso, é como é que faz para atender as necessidades dela. Isso que é importante na psicanálise lacaniana. Na psicanálise lacaniana não existe eu sem o outro. Na psicanálise freudiana existe. A possibilidade do narcisismo, a possibilidade egoística, de você desenvolver um ego, um eu, usando só o Freud. Não estou dizendo que o Freud queria isso, ele não queria isso. Mas você pegando só a teoria freudiana, você vai cair nisso. Com Lacan não tem como desgrudar do outro, por isso que a gente consegue falar mais de coletividade, de sociedade com a psicanálise lacaniana, do que só com o Freud purão. É mais difícil. Só que a gente sabe que o Freud queria chegar nisso aqui, porque ele faz o mal-estar na civilização, ele faz o futuro de uma ilusão e tantos outros textos, né? Por isso que o Lacan avança nesse sentido. Então, o que esse outro quer de mim? Ela sai toda hora, antes ela estava aqui o tempo todo, que é uma fantasia, tá? A mãe não está o tempo todo ali, a mãe dorme em algum momento. Claro que é difícil, né? Quem já foi mãe sabe, eu nunca fui mãe, nem você. É algo impossível, né? Mas quem ocupou esse lugar de função materna, eu acho que é mais fácil, né? Porque nem toda mãe está nesse lugar, nem toda mulher. Às vezes não dorme ali tanto, né? Mas a primeira operação de divisão é essa, sendo que o sono, quando a criança dorme, é a primeira vez que ela se separa da mãe. Não sei se vocês sabiam disso, né? E que é aterrorizante para algumas. Ela não sabe se está respirando, não sabe. Não é por isso que é aterrorizante, é porque é o primeiro índice de separação, né? Se a criança não está conseguindo dormir, é um índice muito forte de que está difícil se separar, de que essa mãe está muito em cima. Ou ela está sendo vista assim, tá? Não é que a mãe está realmente ali, mas a criança às vezes está percebendo a mãe como muito invasiva. Mas, ainda assim, é muito imaginário. Pode ser que essa criança tenha uma doença, pode ser que ela tenha nascido prematura, e aqui fica a dica, a gente não pode olhar as coisas só com a psicanálise, né? O que a medicina falou disso? Às vezes tem alguma deficiência, carência de vitamina, o parto foi complexo, né? Agora, para a gente entender num combo assim, da neurose, a gente fala dessa forma para ficar mais fácil. Aí lembra, né? Neurose, a gente vai particularizar, neurose obsessiva e histérica, mas dentro de cada caso vai ter particularidade. Às vezes tem um tio que apareceu ali, essa mãe teve uma depressão pós-parto, né? Essa criança bateu a cabeça em algum lugar e isso ficou como um trauma, bebeu o líquido da placenta, enfim, essas coisas do real, da contingência. E quando esse ser de necessidade se posiciona no lugar de objeto que falta para esse grande outro, o que ela vai constatar? Que o outro deseja algo para além dela. Mamãe deseja alguma coisa além de mim. E aí, na separação, o que a gente tem? A gente recobre duas faltas. A falta do sujeito e a falta do outro, né? Por isso a importância dos pais dizerem seus desejos, né? Não para ser atendido, mas para irem demandando. Quando a mãe diz para o filho, se você fosse médica, se você casasse com tal homem, o que ela está dizendo? Você não é perfeito, você não é um alecrim dourado, você tem faltas que precisam ser preenchidas. Agora, se for só uma mãe ou um pai, tá ótimo, tá tudo maravilhoso, fica problemático, né? Porque como é que eu vou me separar disso? Eu vejo que a minha mãe deseja alguma coisa para além de mim, eu vou tentar ser essa coisa. Para ser outra coisa, eu preciso entrar no mundo da linguagem para saber como é que eu converso com essas pessoas e acho isso aí no mundo, esse falo, vamos dizer assim, que é mais disso que se trata. No finalzinho dessa aula, a gente fala um pouquinho, bem pouquinho, assim, sobre o falo, que é um conceito bem complexo. Mas é importante frisar que tem duas faltas. Tem falta no sujeito, tem falta no grande outro. Para não ver isso, ele se separa, porque se ficar junto, ele vai perceber que tem. Então, como é que isso fica assim num gráfico para ficar mais, que é o processo de interseção que a gente vai ter a queda do famoso objeto A. Quando você separa, o sujeito ele vai levar um pedaço dessa interseção, mas é um lugar vazio que vai ser ocupado pelo objeto A. Então, olha só, aqui eu estou na alienação, né? Eu tenho sujeito e eu tenho outro. Supostamente estamos completos, a mãe me dá tudo que eu preciso e tal. Só que essa mãe, ela sai, ela volta, ela sai, ela volta, ela sai, ela volta.
né? Então, eu percebo que ela é incompleta, ela é faltosa, não tem como ter essa relação. Vai entrar um pai aqui, um nome do pai, que vai operar uma separação, e vai fazer essa descolagem aqui. Então, eu vou ficar enquanto sujeito, só que vai ficar um pedaço vazio, ó. Ficou um vazio aqui. É esse vazio, tá? Que vai ser ocupado, espera-se, né, pelo lugar do objeto A, que é causa de desejo, que nunca existiu. Ele nunca existiu. Eu coloquei aqui no meio só para vocês verem, né? Mas não é que é uma parte que realmente falta. Epa, o negócio está animado hoje. Não é que é uma parte que realmente falta de um todo. Não, né? Mas é quando eu saio dessa operação, eu estava juntinho com uma mãe. Eu saí, automaticamente eu perco alguma coisa. E eu vou ficar achando que isso que eu perdi vai ser esse objeto A. Existe algo no mundo que completa. Que se eu achar essa coisa, eu vou colocar essa coisa aqui no meio, e aí eu consigo completar a mamãe. Eu consigo fazer com que esse mundo fique inteiro. Se eu completar a mamãe, eu também fico completo. Né? Porque aí eu não vejo que ela tem falta. Eu tô sempre... Ah, ela quer que eu seja médica. Eu vou ser médico porque é insuportável olhar para a falta do outro. É insuportável. Quando na análise os analisantes conseguem ver que esses grandes outros encarnados, a mãe, o pai, aquele tio rico, como alguém deu aqui um exemplo, né? Essa pessoa que juntou R$ 1 milhão, que ela tem falhas, aquele psicanalista da escola que xingou alguém, a gente já tem um avanço. Né? Agora, enquanto eu achar, por exemplo, objeto A, vou dar um exemplo bem assim, o dia que eu tiver a agenda cheia, é isso aí. Tendo agenda cheia, eu vou ter dinheiro, não sei o quê, eu não incomodo, né? Dentro da minha cadeia de significantes, isso vai preencher de alguma forma a falta no outro, que é o quê? Tem uns colegas que estão com a agenda vazia e que estão reclamando, e que isso é um risco, e que isso é ruim, né? Do objeto A vão vir todos os nossos ideais, mas ele não é uma coisa que existiu, tá, gente? Nunca existiu. Nunca houve isso aí. É uma coisa muito imaginária, é algo que vai ser buscado, e você, que é analista, vai ocupar esse lugar de semblante de objeto A. Né? Mas é semblante, não é uma máscara, não é um personagem. Né? Onde é que vai estar o objeto A? Vai estar num saber, que eu suponho nesse outro. Porque não é a mamãe que sai e me deixa sozinho, então a mamãe sabe o que ela quer. O que será que ela quer de mim? Você vê que eu quero um saber, eu não quero a coisa, não quero esse objeto A, eu quero um saber sobre isso que eu sou no desejo do outro. É só isso que o neurótico quer. E ele vai a vida inteira, e se ele achar um par que vai trabalhar essa questão desse saber e que vai fazer esse processo do fordar, que o Freud fala, né? Que é esse espicha, encolhe, joga a bola e volta, joga a varinha e volta, que é o que o analista faz. Aí você pesca ali alguma coisa, aí, mas me fala mais, analista, me diz aí o que eu tenho que fazer para melhorar da depressão. A analista diz, isso aí que você está chamando de depressão, o que é? Ué, mas não é depressão? Olha aqui o saber. Ó. Então eu não sei. O médico falou que era depressão. E se eu tiver depressão, eu fico assim, assim, assim. O objeto A nem sempre é uma coisa boa, né? Nem sempre é um lugar, assim, positivado, no sentido daquilo que é aceito socialmente. Mas não é uma coisa, e é um conceito dificílimo, gente. Alguns vão falar que é o único conceito lacaniano por excelência, tá? Mas o objeto A, ele deriva do pequeno a, que é o quê? O pequeno outro. Tá? Quando nós temos lá o esquema L, vocês já viram o esquema L, né? Que a gente tem o A', a gente tem o A gente tem o Azão, aqui a gente tem o sujeito. E a gente fica, na clínica isso é comum. A gente tem a pessoa que está lá com a gente, ela fica falando, se comparando. Porque o meu irmão é chato, o meu irmão é gordo, o meu irmão é feio. O que ele está dizendo? Quando ele se compara, ele está dizendo, eu sou diferente do meu irmão. Eu sou certinho, parará, não sei o quê. Quando ele fala isso, o grande outro vai dizer, verdade, você é legal, você é bonito, você é legal, você é não sei o quê, não sei o quê. Ele chega na análise achando que a gente vai ficar nesse lugar fazendo isso aqui para ele continuar aqui. E ele fica aqui, preso. O que o analista faz? Um corte que lança ele enquanto sujeito dividido. Tipo, tá, mas você tá me falando muito do seu irmão. E tem isso aqui parecido. A partir daí ele vai ver o que tinha nesse outrinho aqui que ele tanto deseja, que ele tanto quer. E aí ele começa a fazer uma operação do desejo. Ele sobe aqui dentro do esquema L e aí a gente começa a ter uma análise. Mas o início é isso aqui. Eu e outro, eu e outro, eu e pequeno outro, eu e pequeno outro, o tempo inteiro. Não é isso que a gente ouve numa análise?
né? Então, primeiro a gente entra nesse lugar, mas se você ficar fazendo par aqui com isso, a análise não sai. E se você estiver nesse lugar de saber, realmente o seu irmão não presta e você é uma pessoa ética, você é uma pessoa justa, bem psicólogo ruim, mas não sei se ruim, mas assim, que dá uma resposta para o sujeito. Isso não é ruim de todo, sabe? Mas dá uma resposta. Não, realmente, você é uma pessoa justa, o que você faz está certo. Ele é tóxico, seu irmão é tóxico, separe das relações tóxicas. Tá vendo que não tem desejo? O analista vai perguntar, tóxico? Que é isso? Lança para cá. Tóxico, tipo assim, olha, você é um sujeito cortado pela linguagem. Você está dizendo, você não sabe o que você está dizendo. O que você está dizendo com tóxico? Isso aqui que você fez com seu irmão não é tóxico, então? Não, é porque ele conseguiu uma mulher e filhos. Aí a gente está no campo do desejo. E essa interseção é o quê, né? O que vai definir o sujeito e permitir que ele se separe? É essa falta que vai constituir o desejo dele. É porque falta algo para essa mãe, ela vai buscar, eu vou tentar ser isso que falta para ela. Então, olha como é que a separação é importante. O sujeito se separa para ir em busca dessa parte perdida do seu ser. Lembra lá do começo, do ser e do sentido? Eu abandono o ser, ou seja, eu largo a bolsa, eu largo a minha liberdade para poder ter o meu sentido, a minha vida garantida. Por quê? A vida não tem como eu buscar se eu ficar com esse sentido. Pensa numa psicose que ficou com o ser. Como assim? Eu sou o presidente, eu sou o rei do mundo. Eu sei que eu sou o rei do mundo. Como é que ele vai atrás de vida? É delírio. Vocês entendem? Está delirando. Eu sei o que eu sou o presidente do Brasil. Acabou. A Terra é plana. A Terra é plana. Eu sei que a Terra é plana. Não estou dizendo que todo terraplanista é psicótico, tá? Mas é um exemplo mais basal, assim, para vocês entenderem. Então, o sujeito neurótico, não. Ele vai em busca do seu ser. Né? Por isso que eles chegam na clínica muito unidos ainda com essa mãe, com esse pai. Enquanto a gente não finaliza esse processo, o analista vai fazer essa operação. Finalizar não, né? Mas dar uma separada melhor, porque leva o resto da vida. Eles não vão em busca dessa parte perdida para eles, em busca do próprio desejo, né? Não é um estágio, eu já falei para vocês. Alienação não é ao outro quanto pessoa, tá, gente? São aos significantes dele. O que é essa alienação? Não, a minha mãe dizia que eu era um filho exemplar. Eu fazia toda a tarefa, entregava tudo no horário, sempre muito quietinho, né? É isso. Não, eu era terrível, eu não parava no canto, eu tinha TDAH, ela me deu Ritalina. Então, assim, a gente tem um grande problema. São esses significantes que vêm do outro. Por isso que a gente trabalha com significantes. E o neurótico está sempre em busca do quê? Do olhar do outro e dos ditos desse outro. Me diga o que eu faço, o que eu quero da minha vida, né? Para colocar algum desses pequenos outros no lugar de grande outro. Né? Na histeria a gente tem muito isso, né? É a outra que sabe como é que faz para gozar, qual que é o mistério do feminino, que é o que aconteceu com a Dora, né? O Lacan vai dizer que o Freud errou, porque ele acha que a Dora está apaixonada pelo Sr. K, mas a Dora, na verdade, está interessada na senhora K, porque ela quer saber qual que é o mistério da feminidade, o que faz com que essa mulher atrai os outros homens. Mais ou menos isso. Né? Então, a histeria, ela quer um saber, só para ficar nesse lugar, vai desbancando ali todo mundo. Mas a neurose obsessiva, o movimento é um pouco diferente, mas também tem a ver com isso. Né? O obsessivo chega dizendo, não, agora eu sei como é que eu vou ganhar R$1 milhão. Meu primeiro milhão aos 30 anos. Ok, o primeiro milhão aí está nesse lugar de grande outro. Outro exemplo, que eu já falei isso, né? Minha mãe queria que eu fosse médica, eu fujo, mas continuo alienada no desejo da mãe. A análise vai desalienar para pensar. Eu posso ser médica, isso não vai completar minha mãe, ela vai continuar faltosa, a medicina não vai me completar também. Né? Veja a importância de fazer uma análise e como que é difícil a pessoa decidir uma carreira com 17 anos, né, gente? Com 17 anos, isso aqui não está totalmente pronto, e nem tem como. A gente está cada vez mais prematuro, por quê? Porque a gente está vivendo mais. Mas eu tenho parentes assim, com 12 anos eu saí do Nordeste e fui fazer minha vida. Mas agora está com 50, está morrendo, com 60 está morrendo. Essas pessoas já morreram, né? Morreram com 50, 60 anos. A gente vai viver mais. Esse processo se estende. E não é datado, tá? E a separação, como eu falei, ela vai abrir o caminho para o desejo. Ela é importante. Trouxe uma citação do Lacan do Seminário 11, ele diz assim, ó,
O desejo do outro é aprendido pelo sujeito naquilo que não cola, nas faltas do discurso do outro. E todos os porquês da criança, os porquês, né, as perguntas da criança, testemunham menos de uma avidez da razão, ou seja, menos uma certeza das coisas, do que constitui uma colocação em prova do adulto. Por que será que você me diz isso? Sempre ressuscitado de seu fundo, que é o enigma do desejo do adulto. Então, aquela fase dos porquês, né? Eles estão perguntando, por que você me deu esse nome? Por que você fez isso? Por que você me escolheu? Né? Ele quer entender o que eu sou, o que esse adulto quer? Por que ela me teve? Né? Por que eu nasci? De onde é que eu vim? A pergunta original é, o que você quer de mim? Será que você conseguiria viver sem mim? É mais ou menos essa questão, né? E a gente tem que o desejo, dentro da alienação, a gente tem a mãe boca de crocodilo, vocês já devem ter ouvido essa metáfora, né? A mãe crocodilo, quando na natureza, né? Os crocodilos, quando são ameaçados, eles vão para dentro da boca dela e ela fecha a boca. E eles ficam lá escondidinhos. Só que acontece de, às vezes, ela morder algum e matar. Natureza selvagem. Com a mãe é a mesma coisa. Por isso que a gente precisa do nome do pai, que é esse corte, isso que vai separar ela, né? E aqui dentro disso a gente tem a falta da falta, que é um dos nomes da angústia para o Lacan, depois ele vai mudar, né? Quando a falta, falta. Parece que está perfeito, está tudo completo. Acontece na clínica, a pessoa chega, nossa, agora que eu consegui ganhar tantos dinheiros, clínica cheia, casei, tenho filho, estou angustiado, quero me matar. Por quê? Porque ele acha, uma fantasia, uma ilusão de que não falta mais nada. Né? É a completude. Por quê? Quando não falta mais nada, eu estou dentro da boca da minha mãe, totalmente protegido, mas é muito arriscado também. Né? Então, é o nada, é estar dentro de um vazio, tá? Mas isso vai ser escamoteado e vai ser significantizado da forma de cada pessoa. Quando vocês forem estudar a teoria, tentem desamarrar da vida pessoal, tá? A gente costuma olhar e pensar, na minha análise eu vivo falando sobre o nada, sobre o vazio, eu estou alienado. Todos nós estamos. Há alguma coisa na nossa vida, né? Mas dentro da separação, o que a gente tem? Um sujeito barrado, atravessado pela linguagem, que a linguagem... Qual que é a castração? A linguagem não dá conta de dizer tudo. Não é medo de perder o pênis, tá, gente? Isso é antigo. A linguagem não dá conta de tudo. Por mais que eu diga, que eu fale, eu não consigo dizer do meu desejo. Por quê? Sempre falta para eu desejar mais. O sujeito chega na análise como? A falta, ela é uma paralisia. E a gente vai mudar ela de uma paralisia para algo que movimenta. É porque falta que você continua. É porque você leu Lacan e não entendeu que você vai ler de novo, que você vai num outro grupo, que você vai num outro grupo, que você vai num outro grupo. Entendeu? Esse movimento que está travado. E o não todo, que vocês já devem ter ouvido tanto. Não todo, não toda, né? Que está para todos os seres, né? Que não tem um todo, não tem um inteiro. As coisas não são absolutas. Não existe um saber absoluto. A formação do psicanalista não é absoluta. Não tem garantia absoluta. Né? Existem as apostas. Então, desse processo, alienação, separação, sai essa intersecção, o que a gente vai ter? As neuroses de transferência. Se passou por esse processo e separou, a gente tem uma neurose, certo?